Olá, estamos online aqui. Meu nome é Anthony Johan. Esse é um módulo de um cursinho que eu preparei sobre marketing político digital, né? Que é na internet, digamos assim, mas também em devices, em aparelhos mobile, celular, tablet, no geral. Preparei esse curso aí com base no meu conhecimento de campanha, de site de prefeituras que eu já trabalhei. Eu vou falar brevemente sobre mim aqui. Meu nome é Antônio Johan, sou publicitário pós-graduação. Tenho 5 campanhas coordenadas aí, apesar da minha idade, né? Estou abaixo dos 30. Coordenei 5 campanhas majoritárias de prefeito, né? Sendo que 3 delas levaram à eleição definitiva, né, de prefeitos. Coloquei aqui nas fotos, como vocês podem observar, um destaque para a campanha do Udo Deller em Joinville, onde, junto com a agência de Araújo, eu coordenei a parte de inteligência digital. Foi uma campanha onde a gente pegou um candidato mais de idade, como vocês podem ver ali, e a gente lapidou ele, transformou num fenômeno de internet. E felizmente tiramos eles de 4º lugar, levamos para 1º lugar. Uma campanha muito bem estruturada, uma equipe boa, né? A parceria da agência onde eu era planejador e uma outra agência que cuidava da estratégia política fora do mundo da internet, né? Uma equipe muito boa. Nesse ponto, cabe destacar uma carta que uma reportagem, né, que a diretora do Ibope na questão, já nas eleições do ano passado, falou que o grande mérito da eleição foi a internet, foi o fator decisivo, né? Então o segundo tempo foi definido pela internet. Nós ganhamos essa eleição com a internet. Fora isso, essa campanha que me deu muito chão. Joinville é uma cidade gigante, é a maior cidade do estado de Santa Catarina, e era uma campanha onde envolvia senador, vice-presidente, tava todo mundo lá. Fora isso, eu ainda trabalhei com site de 12 prefeituras quando eu trabalhava numa agência em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tive a experiência de trabalhar no projeto de 2 sites de deputados e também trabalhei um breve tempo na assessoria de vereança, né? Sempre com o digital como foco, né? Estratégia digital, ou seja, minha especialidade é pensar a internet para a política, né? Claro que atuei bastante na iniciativa privada também, mas o que eu gosto mesmo é da parte política. O cenário que nós temos hoje no mundo é um cenário muito caótico, né? Se você pegar as principais previsões aí The Economist no mundo, El País e New York Times, Forbes, você vai ver que entre as principais previsões o caos sempre está lá, né? O extremismo. A gente tem o Estado Islâmico aí, um projeto de dominação global. A gente tem aí protestos pelo mundo inteiro. Iniciou lá com a Primavera Árabe e a internet tem sido fundamental na organização desses processos. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Esse caos não é só no Brasil, a gente tem caos no mundo inteiro, né? A crise e o colapso global que a gente alcançou levou o mundo inteiro a ficar caótico. A gente tem governos internacionalistas, né? O que significa isso? São governos que não tangem mais só a proteção do próprio Estado. A gente tem alianças globais que são fundamentais para esse cenário se desenhar, né? O Brasil hoje, por passar por uma crise interna, não é um governo tão internacionalista, mas há um tempo atrás, se a gente lembrar, a gente se aproximou dos BRICS, o que foi algo visto como muito positivo no Brasil, mas hoje talvez não seja algo mais tão positivo, porque os BRICS hoje são países extremamente instáveis, né? Era um momento político bom para eles, econômico bom, mas hoje os BRICS são países instáveis. A gente tem também crises migratórias, né? Hoje as eleições americanas são basicamente pautadas sobre crise migratória, sobre mexicanos ficam nos Estados Unidos ou não. O Donald Trump lá quer construir um muro, é uma das propostas dele. Sobre o Islã,
crise migratória, será que os islâmicos fazem bem para a Europa ou não? Será que os islâmicos vão ser permitidos nos Estados Unidos ou não? Então, existe uma crise migratória muito grande e esse é o cenário global, né? Fora as crises institucionalizadas dentro dos próprios países, como a gente tem aqui no Brasil. Sobre cenário nacional, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um cenário de protestos. A gente está uma onda de protestos muito grande aí, depois nós vamos falar mais pra frente sobre isso. Impeachment. A essa altura do vídeo pode ter saído ou não, mas a gente está em iminência de um impeachment da nossa presidente. A gente tem no Brasil também o início do fim dessa dicotomia entre PSDB e PT. Significa o quê? Significa que acredito que, minha opinião, em pouco tempo nós não teremos mais dualidades partidárias, né? Ou só PSDB ou só PT. A gente tem um movimento onde os partidos retomam a importância, né, do cenário nacional político. Até pouco tempo as pessoas votavam em quem? No candidato. A tendência é que isso mude um pouco agora. Já vamos falar mais sobre isso. A gente tem mais atores políticos atuando no cenário nacional, mais políticos, mais candidatos, mais promessas de candidatos. Então não é mais aquela coisa só o Geraldo Alckmin, Serra, Lula. A gente tem mais pessoas aí atuando no cenário nacional. A gente tem uma onda de moralismo tomando conta da cabeça das pessoas, né? As pessoas agora querem aquilo que é limpo, aquilo que é certo. Isso talvez seja o principal fator de decisão, esperamos. E a gente tem também uma militância orgânica, né? Que está surgindo naturalmente, sem dinheiro pago, sem uma estratégia partidária. A militância está surgindo assim por identificação. A gente vai observar sobre isso daqui a pouco também. Então, primeiro ponto, vamos falar sobre os protestos e impeachment. O cenário nacional hoje se desenha o seguinte: a gente teve um protesto por insatisfação há um tempo atrás, que foi sobre a tarifa das passagens de ônibus. A gente tem que ver que um protesto por insatisfação ele é um pouco mais egoísta que um protesto nacionalista, que é o que a gente tem hoje. O protesto por insatisfação, ele me atinge, por exemplo, a passagem está cara, eu não consigo mais andar, o pão está caro. Ele é um protesto muito mais revolucionário no sentido de insatisfação. Para mim, aquilo está me afetando, eu vou protestar. Essa onda de protestos aí se encaminhou para um protesto de insatisfação com a corrupção, insatisfação com a saúde, e nessa onda aí surgiu algumas operações da Polícia Federal, né? O governo teve que, como subterfúgio, aparelhar a Polícia Federal. A Polícia Federal foi aparelhada, ela teve mais autonomia, digamos assim, e surgiu aí algumas operações que levaram a encontrar diversos desvios fiscais, lavagem de dinheiro, patrimônio oculto, e uma das pessoas que se destacou nesse sentido aí foi o Sérgio Moro, né? Ele foi o juiz que comandou, digamos assim, no judiciário essa busca pela corrupção financeira, principalmente, né? Tudo isso levou o quê? A diversos noticiários. Fulano foi preso, fulano de tal partido também. O que aconteceu? Como a maioria desses casos eram casos intragovernamentais, ou seja, aconteciam no governo Dilma, a oposição se mexeu, né? Algumas pessoas, como Eduardo Cunha, que tinha ali o seu futuro incerto, né? Também a iminência de uma prisão, de uma investigação, ele também começou a mobilizar, mesmo sendo da base aliada, mobilizar uma situação de impeachment. O Aécio Naves, que não é bobo nem nada, ele também começou a mobilizar ali, mesmo que com menos intensidade que o Cunha, a base de aliados, né, de oposição. Então, esse impeachment ele foi comprado pela população. Veja que a população estava passando por uma época de crise. Hoje, quando estou gravando esse vídeo aí, nós temos um dólar muito alto, nós temos uma alta taxa de desemprego, a gente tem uma alta taxa tributária. Então a população comprou essa ideia do impeachment, ela comprou a figura do Sérgio Moro
e começou uma série de protestos, agora sim, não mais por insatisfação, claro que também, mas com uma cara mais nacionalista. As pessoas de fato estão numa onda nacionalista e moralista. Elas estão vestindo a camiseta do Brasil, né, da CBF, abraçando a bandeira, pintando o rosto e indo com um espírito nacionalista. Né? O Brasil está em primeiro lugar, não é mais aquela coisa egoísta da passagem, do que dói no meu bolso. É uma melhoria, uma reforma geral, e o Aécio Neves se deu muito mal nesse sentido ali, né? Porque ele começou, através do PSDB, um movimento dos aliados dele, né? da base opositora, e ele foi determinada manifestação com sua equipe lá, gravar um comercial, fazer uma aparição, e aconteceu que as pessoas lincharam Aécio Neves, Geraldo Alckmin e toda a turma do PSDB de lá. Isso demonstra no cenário político que o Brasil está partidário, né? Ele está com uma onda nacionalista. E essa onda nacionalista, ela significa o quê? É o fim da dicotomia PSDB-PT. O que é uma dicotomia? É quando só se tem dois lados da moeda, né? Ou é um ou é outro, ou esquerda ou direita. O fim dessa dicotomia, o que ela vai levar? Ela vai levar a duas coisas. A uma migração de pessoas para outros partidos. A gente vai ver pessoas saindo do PT indo para a Rede, vai ter gente saindo do PSDB indo para o PSC, para o PP e assim por diante. Então a gente vai ter uma migração de políticos porque eles não querem se associar a esses dois partidos que ficaram por muito tempo aí dominando a hegemonia política, mas agora não tem mais tanta força, né? Eles estão aí queimados por uma série de situações e também não querem ser associados aos crimes de corrupção, né? Que assolam as figuras desse partido. Nós vamos ter um crescimento então de outros partidos, e isso é interessante porque com isso os partidos retomam a importância, eles retornam a ser importantes. Há um pouco tempo atrás as pessoas votavam em quem? No político. Hoje não, hoje as pessoas vão visualizar o quê? Vão visualizar, votar no político, mas observando o contexto. Por quê? Eu vou te explicar. O PMDB passou a ter uma importância muito maior agora. Por quê? Porque ele é decisivo. Ao sair do governo Dilma, ele leva toda a base aliada. E as pessoas começaram a perceber que quando você elege um político, você elege a aliança inteira dele. Ou seja, elas perceberam que um governo não é só o presidente. Vamos pegar como exemplo. A presidenta Dilma não tem nenhum crime fiscal relativamente direto relacionado a ela, mas a sua estrutura governamental, os seus aliados, a sua base de ministros, ela foi bem agredida moralmente com essas roubalheiras que aconteceram. Então, o eleitor percebeu que quando ele vota numa pessoa, ele vota num conjunto de pessoas, de ideias, de cargos. E as pessoas vão começar a olhar mais para os partidos que votam. Por isso que partidos novos, sem um histórico de corrupção, vão ter uma leve vantagem aí nas próximas eleições, principalmente presidenciais, acredito eu. A nível local, municipal, isso não vai pesar tanto, embora pese. Né? O PT, eu acredito que vai ter uma dificuldade aí, vai ter que saber lidar com os intercalços que vão aparecer. Então os partidos retomam a importância. As pessoas não vão votar só no eleitor, eles vão analisar o contexto, porque eles perceberam que de fato o contexto é o que forma um governo. Visto isso, a gente tem uma nova onda de atores aí, né? Antigamente a gente tinha ali basicamente o Lula, o Geraldo Alckmin, o José Serra, o Aécio Neves, a Dilma e a Marina. Esses eram os atores políticos que dominavam o cenário, digamos assim, né? Eles eram os poderosos chefões da hegemonia política nacional. Hoje, não é exatamente assim. Né? A gente tem políticos novos entrando aí. Né? Políticos novos e velhos novos políticos, né? Como o caso do Michel Temer, que agora assume uma importância nacional muito maior, porque ele tem a chance de ser presidente. Não sei se já é, depende da altura que você está assistindo esse vídeo, ou se já foi. Mas ele também vai ter uma importância muito maior nas próximas eleições do que a própria Dilma. Dilma não vai conseguir ser cabo eleitoral de nada. Já o Michel Temer, dependendo do trabalho que ele faça e da astúcia política que ele vai ter com esse tempo de máquina de governo na mão, vai ser muito importante nas próximas eleições. Talvez mais que o Lula, acredito eu. Temos aí o Eduardo Cunha, que vai ser
também um ator político importante nos próximos meses, né, a partir de agora. Joaquim Barbosa, por ser um moralista, por ser uma pessoa do judiciário, ele também surge como um nome muito, muito forte. Vai ter Sérgio Moro, vai se apontar também aí como uma potencial liderança política, já é um líder nacional e por algumas revistas como The Economist já é citado como um líder mundial. A gente tem o Jean Willis, que representa ali as minorias, a gente tem o Bolsonaro representando a direita ultraconservadora, que aí vale um parênteses, né? O Bolsonaro ele acaba sendo a antítese do atual governo, né? Ele representa os valores da ultradireita contra um governo de esquerda, né? O nacionalismo sempre andou casado com o regime de direita, né? Então o Bolsonaro ele está tendo aí uma legião de fã muito grande aí de possíveis eleitores. A gente tem aí o Feliciano também já aparecendo em alguns programas políticos, em alguns programas de entrevista. O Bolsonaro inclusive também já está aparecendo na propaganda política do PSC. A gente tem a figura do Caiado, Democratas, Renan Calheiros, a jornalista Raquel Scheherazade, e temos a Maria do Rosário também, que hoje para mim são os principais nomes políticos, né, do cenário atual. Uma observação bacana é que todos esses atores que eu falei, o Bolsonaro, que representa a outra direita conservadora, ele já migrou para o PSC, né? É aquilo que eu falei, vai acontecer uma migração de algumas pessoas de um partido para outro. O Bolsonaro saiu do PP porque existem algumas pessoas, alguns deputados do PP que estão seriamente ligados à base governamental e tiveram em alguns escândalos de corrupção. O Bolsonaro, que não é bobo nem nada, foi para o PSC, que é um partido de direita conservadora, e já fez essa mudança. Agora cabe a esses partidos nanicos, digamos assim, verificar uma estratégia boa de crescer, né? Porque a oportunidade está aí, né? Os partidos nanicos nunca tiveram tanta chance de despontar numa eleição como tem agora. Continuando a análise do cenário, toda essa onda de moralismo, de nacionalismo, leva ao quê? A militantes orgânicos. Nunca se teve na história do Brasil, eu acho que do mundo, e hoje o Brasil é o que mais faz isso, não existe outro país, eu pesquiso muito, estudo muito sobre o assunto, não existe país que tenha mais militantes orgânicos do que o Brasil. O que são militantes orgânicos? São militantes que não são pagos, militantes de livre e espontânea vontade. O Brasil hoje tem uma onda de militantes orgânicos muito grande. Tudo isso impulsionado por um fator, que é a política hoje ela não é caretice. A onda de nacionalismo levou a política a um outro patamar. A política hoje é algo discutido em todos os cantos. Há um tempo atrás eu lembro muito bem, quando começava a época eleitoral, as pessoas diziam isso desde o tempo do Orkut, não é só no Facebook, diziam que começou aí o horário político, agora a internet vai falar de política. Por favor, não falem de política, né? Era um fenômeno parecido ao que acontecia quando se falava de Big Brother. Por favor, não fale de Big Brother. E existia isso, não fale de política. Hoje é totalmente o contrário. Se você não fala de política, você é um alienado, né? Porque o país precisa que as pessoas falem de política. E a internet possibilitou que as pessoas se expressassem muito bem. De qualquer lugar, e agora principalmente através de vídeo, né? Tá muito mais fácil enviar um vídeo. Hoje a ferramenta é muito prática. Então apareceu expoentes aí da militância de forma espontânea, vão ter pessoas trocando essa foto do perfil e colocando o símbolo do candidato, né? Veja muito bem, faltam 2 anos para a eleição presidencial e já existe esse fenômeno. A gente tem aí pessoas fazendo vídeos e tendo um alto alcance, né, de milhões de pessoas aí num vídeo só. A gente tem a classe artística se manifestando muito através da internet. Tipo Santa Cruz é um expoente da base aliada aí do governo que acaba sendo um cabo eleitoral, digamos assim, na situação. Tem a figura do Nando Moura aí, que é um rapaz que no YouTube também é uma forte oposição nesse caso. A gente tem filósofos de forma espontânea e com conteúdo gratuito colocando suas teorias, né, na internet. É o caso do Olavo de Carvalho, que mesmo morando nos Estados Unidos acaba, né, colocando muito da sua opinião no YouTube de forma gratuita. Então são manifestações espontâneas, né? E aí o humor também permeia essa formação de opinião aí.
E hoje a gente tem um fenômeno que nunca teve, né? São essas pessoas de livre e espontânea vontade defendendo e acusando. Isso nunca teve, primeira vez que a internet possibilita isso em forma tão massiva, e acho que não tem em nenhum lugar do mundo também. Então, para finalizar aí, vamos falar especificamente sobre a internet agora. Né? A internet tem um papel decisivo, isso é inegável, né? Além de ser uma ferramenta mais barata que a produção em TV, ela vai ter um papel decisivo nas eleições municipais. Primeiro por quê? Porque a campanha está mais curta, né? O tempo de TV é mais curto. Hoje o vereador, por exemplo, ele não vai ter mais uma inscrição em bloco, não vai ter aquele dia só dos vereadores, né? Vai ser só prefeito. Os vereadores vão aparecer esporadicamente durante a programação. Então lá no intervalo do futebol, do Faustão, você vai ver uma propaganda de vereador que outro, mas não vai ser mais aquela propaganda em bloco, onde você vai poder. Então eu vejo que para o vereador vai ser muito importante a internet, né? O vereador que fizer isso muito bem vai acabar se sobressaindo. E outro ponto é que a internet, ela nos últimos anos, eu não falo nem da internet como um movimento, mas as ferramentas como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, elas se direcionaram pro local, né? Hoje você usa o Facebook, faz check-in, você cria evento para ir num determinado festa, show, congresso. Então a internet hoje, as ferramentas, isso o Mark Zuckerberg falou já há um tempo atrás, o Facebook está se moldando para o local, né, para agir localmente, regionalmente. Então o Snapchat também, você tira uma foto, já ela reconhece onde é que você está, né? A gente vai ter aí o Twitter também, que hoje também é geolocalizado, aparecem primeiros os tweets perto de você. Então a internet toda ela é localizada, isso é muito forte em termos de eleição municipal, né? Porque você vai ter uma abrangência muito mais forte das pessoas próximas a você. Diferente de uma campanha presidencial, né, onde você tem que ter um alcance muito maior e fica mais difícil. Uma diferença aí dessa campanha para a última, na última já foi um pouco assim, mas agora vai ser mais intenso. A internet vai ditar a TV. Vou te explicar o que é isso. Toda linguagem na internet, por exemplo, aparência do conteúdo, terminologias, a suavidade, né, a leveza que você for comunicar na internet vai ter que ser na TV igual. Há um tempo atrás, o que você fazia? Você pegava o conteúdo da TV e jogava na internet, né? Pegava o programa gravado e jogava lá. Hoje não. Hoje a maneira que você se comunicar na internet vai ter que ser a maneira que você se comunica na TV, e não ao contrário. Então, vamos pegar, por exemplo, aí a última campanha para deputado, acho que foi deputado federal do Ratinho Júnior, no Paraná. Ela ganhou o prêmio de... Ela foi a campanha mais premiada da última campanha, nas últimas campanhas do último ano. A campanha do Ratinho Júnior, ela foi premiada mundialmente, foi uma das campanhas mais bonitas e vitoriosas dos últimos anos. E o Quintelha, que foi o marqueteiro político do Ratinho Júnior, ele fez isso perfeitamente. Ele pegou toda a linguagem visual, todas as cores, todos os ícones da internet e usou na TV. E eu acho que isso levou com que as pessoas assimilassem aquilo com mais suavidade, porque a internet ela é mais fluida do que a linguagem padrão que a gente tem hoje, né? Tinha há um tempo atrás da TV. Hoje os próprios programas de TV da rede aberta, da rede fechada, eles já estão muito mais com a cara da internet do que com a cara da TV tradicional. Então a internet vai ditar a linguagem da TV. E a internet é aquela coisa, né? Vai ser 24 horas, não vai ter político dormindo, vai ter às 3 horas da manhã ele vai ter gente falando dele, às 4 horas da manhã vai ter alguém mandando mensagem. E isso vai correr de uma maneira muito intensa, né? Diferente da TV, onde você faz ali seu comercial de 5, 10 minutos e acabou. A gente não, né? 24 horas. Isso vai exigir muito gás dos políticos, porque às vezes pode plantar uma bomba lá às 2 da manhã, às 6 da manhã já tem 300 compartilhamentos e aí a vaca já foi pro brejo.
Então vai exigir uma atenção 24 horas. E aí o político vai pensar, pô, já que é tão difícil, eu nem vou entrar. Não tem, meu amigo, você já está. No momento que você se colocou como pré-candidato ali e começou a se posicionar publicamente como candidato a vereador, prefeito, você já está na internet. E não adianta sair, não adianta correr. E só quem estiver bem preparado vai conseguir dançar de acordo com a música. E falando nisso, a ativação na internet é muito mais lenta que na TV, né? A pessoa que não se preparou, que não criou uma base de pessoas, ela já vai sair em desvantagem. Porque veja bem, não tem como pagar um anúncio na internet. Você vai ter que construir isso manualmente, adicionando um por um, através de pedidos de amizade, de solicitação de curtidas em página. Então a pessoa que não começou isso antes vai ter uma dificuldade muito grande de reunir pessoas ali, dependendo do tamanho da sua cidade e da força do seu partido, né? Claro que cada cidade tem uma cultura, né? Vai ter cidades que são mais politizadas, usam determinadas ferramentas. Tem cidades onde só o Facebook já basta. Tem cidades onde suas curtidas vão aumentar muito grande, de forma muito grande. Tem cidades onde você vai lutar para conseguir 2, 3 mil curtidores. Mas uma vantagem das pessoas, e fica a dica dependendo do período que você está assistindo esse vídeo, antes das eleições um candidato pode fazer um anúncio, pode pagar para ter curtidores, né? Pode pagar para esse anúncio aparecer para as pessoas. E eu sugiro que, se você é candidato, já esteja fazendo isso. Se você pensa em ser pré-candidato aí, em ser candidato nas eleições de 2016, seja prefeito ou vereador, você já pega um valorzinho aí do seu dinheiro pessoal ou do dinheiro do partido e já invista aí em curtidas, né? Você pode já investir no seu nome aí, você pode criar um anúncio e aparecer para as pessoas da sua cidade, né? Isso vai facilitar que quando você chegar lá na frente, na época que não pode mais anunciar, você já ter uma boa base de curtidores. Então crie uma página com o seu nome ali, nome do candidato. Não coloque que é candidato, mas já crie, já vá se preparando como pessoa pública para ter bastante curtidor na sua página, porque depois vai ser lento. Se você não tiver uma equipe preparada, não tiver um bom marqueteiro, você não vai conseguir atrair essas pessoas, né? Essa é a importância, às vezes, de um bom marqueteiro numa campanha, né? Não só fazer estratégia, mas saber como reunir essas pessoas na internet. Esse foi um vídeo falando do cenário. Eu expliquei aqui, na minha visão, o que está acontecendo no Brasil, o que a internet possibilitou. E nos próximos vídeos eu vou falar de coisas mais práticas, né? Então nós vamos falar sobre táticas eleitorais para a internet, né? Como a gente vai fazer para atrair essas pessoas aí na internet. Vamos falar de estratégia política, qual a melhor estratégia para um candidato se posicionar, seja na internet, seja fora da internet. Vamos falar de coisas bem sucintas, né? Estratégias onde você pode ler elas, anotar e aplicar já, porque são estratégias que eu aprendi com grandes estrategistas em Santa Catarina, em Porto Alegre. São estrategistas cursos que eu fiz e estrategistas que eu trabalhei que quando eles apresentaram aquilo, eu fiquei, poxa, olha só, eu nunca imaginei que poderia tomar esse caminho. Legislação eleitoral na internet, vamos falar o que pode se fazer, o que não pode. Vamos falar sobre táticas eleitorais nas redes sociais, né? Como atuar em cada rede social, como interagir, quais são as ferramentas disponíveis, como monitorar. Depois vamos falar sobre a história da internet nas eleições, fazer um apanhado desde o site do candidato para o que eles evoluíram, como era lá em 2008, como foi em 2010, 2012. Vamos fazer um vídeo rapidinho sobre isso. Depois vamos falar sobre gestão de crise do candidato nas redes sociais. Por exemplo, alguém largou uma mentira ou alguém largou um fato ali que não agrada ao candidato. Como a gente faz para abafar isso? Como a gente faz para contornar? Vamos passar técnicas de gestão de crise nas redes sociais. Existem muitas. Né? Existem muitas maneiras de conseguir superar uma crise de imagem na internet, uma mentira ou uma bomba que largam. E por último, nós vamos falar sobre pesquisa de campanha na internet, né? Como entender o que o eleitorado quer, como utilizar mecanismos para entender qual é a demanda da sociedade, o que a sociedade daquela cidade quer, daquele país, o que determinado grupo de pessoas pensam sobre você, qual a opinião sobre os concorrentes. Então, existem técnicas e ferramentas para tu pesquisar isso e obter esses dados. Convido a todos a curtir meu Facebook,
A página deve estar aparecendo aí em cima, ou se não está na descrição do vídeo. Meu YouTube também, se você já não está assistindo no YouTube, tem aí na descrição para você me seguir no YouTube, se inscrever no canal e saber antes quando esses outros vídeos vão ficar prontos. Agradeço a todos, é isso aí, um abraço.